Bom dia amigos da Rádio Flores FM. Nós estamos iniciando hoje mais um programa Renascer. Um programa que nós buscamos trazer a doutrina espírita ao alcance de todos. Então, mais um sábado, último sábado do mês de maio, e nós estamos aqui dando início. Como sempre nós fazemos, né? Nós reiteramos o nosso propósito. E depois, não sei se tu quer falar depois, mas primeiro, bom dia, Ademir. Depois a gente fala, né, dos nossos canais, em que nós temos Facebook, Instagram, telefone da rádio e assim por diante. Bom dia, então, a todos os nossos ouvintes, né, e também todos aqueles que nos prestigiam através da live. É sempre uma honra nós estarmos aqui. E até nos perdoem, né, eu estou com um pouco de dor de cabeça, enfim. E realmente, né, o nosso objetivo sempre é tentarmos, né, levar a todos vocês, tentarmos trazer aos nossos dias esses valores maiores, esses valores eternos que nós encontramos no Evangelho de Jesus. Acredito eu e acreditamos nós, né, Antônio, que exista hoje uma necessidade muito grande dessas questões básicas, nós poderíamos assim dizer, que verdadeiramente são essas questões simples que estão ensinadas de uma forma grandiosa, né? Através de Jesus, no seu legado que é o seu Evangelho. E aqui na rádio, então, nós fizemos o Evangelho na rádio. Nós abrimos o Evangelho a esmo e trabalhamos sobre o assunto. Então, é sempre uma honra nós estarmos com todos vocês. Lembramos também a questão dos nossos telefones, né, que eles estão abertos. Dúvidas, perguntas, questionamentos, nós estamos aí. Isso aí. Estamos sempre desejosos, né, de que aqueles que nos ouvem participem, né, nos coloquem aquilo que estão percebendo. Eu poderia dizer assim, se estão entendendo, se tem dúvida, se tem pergunta, se estão gostando, se não estão, para que a gente vá adequando o nosso formato de uma forma que seja agradável àqueles que nos acompanham, né? Então, essa é a nossa ideia. Abrindo o Evangelho, então. E hoje é tu que abre? Hoje sou eu que abro. Vai lá, vamos ver então qual é que é. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E aqui nas instruções dos Espíritos sobre falsos profetas, né? Mas a gente sempre pega o início do capítulo para saber a palavra evangélica, né? O que ele nos diz. Então, para quem quiser nos acompanhar, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o primeiro subtítulo que tem é Conhece-se a árvore pelo fruto. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículo de 43 a 45. E ele diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheia o coração. Eu vou mais um trechinho que é no de São Mateus, que fala a mesma coisa. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos.
Uma boa árvore não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. Então isso aí está no Evangelho de São Mateus. E tem mais um até. Tem mais um pequeno trecho, né? Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E eles seduzirão a muitos. Levantar-vos, eis, falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante e a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar e até seduzir, e se possível, os próprios escolhidos. Uma frase interessante de tudo aqui que foi lido, que se encaixa bastante no que está acontecendo hoje. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu repeti essa frase porque nós estamos vendo hoje tudo o que acontece no nosso estado e da mobilização muito grande que acontece através de diversas pessoas que se colocam numa posição solidária de tentar minimizar a dor, as dificuldades de muitos que estão passando por problemas do tempo. Mas, ao mesmo tempo, surgem também aqueles que se aproveitam da boa vontade, se aproveitam da situação para cometer aquilo que, podemos dizer assim, que é da sua natureza. Então, quando ele diz ali que a caridade se resfriará, é porque muitas vezes nós olhamos mais o foco do que está acontecendo de negativo do que de positivo. E através disso, nós recolhemos a nossa possibilidade de auxílio. É o que acontece muitas vezes, nós olhamos a questão, damos mais importância para a questão negativa do que para a questão positiva. Mas o que ele vem falar, né, nesse capítulo é muito mais abrangente do que isso, né? Mas, enfim, que a gente avalie a árvore pelos frutos, né? Dá para falar muito mais ainda sobre isso, dá para expandir esse assunto, porque realmente, de um coração mau, uma boca vai transmitir as palavras que estão ali, né? Então não adianta, por mais que a gente tente muitas vezes colocar verniz em nós mesmos, nós nos revelamos através dos nossos atos, das nossas atitudes e das nossas palavras. É interessante a correlação que ele faz, né, nessa questão de árvores e frutos e questão de pessoas e profecias, né? Ou seja, para que nós avaliemos essa árvore, né, a gente vai ter que aguardar todo o processo de frutificação, né? Ou seja, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar, e aí depois, na análise do próprio fruto, é que tu vai ver se é uma árvore boa. E na questão humana, né, e principalmente nos dias de hoje, onde cada um de nós tem acesso à informação, somos sabedores de todas as coisas. E muitas vezes, né, nós nos colocamos num patamar, né, de conhecimento, pelo simples fato, às vezes, de termos acesso ao próprio conhecimento. Então, haverá falsos profetas
são aquelas pessoas, aquelas árvores, né, que por terem um certo conhecimento, que não é sabedoria, né, profetizam. Então, o que tem hoje, né, principalmente pela facilidade que é a internet, né, que são as mídias, de pessoas que falam tudo e de tudo, né? Meu Deus, agora então, com a questão climática, né, com a questão que a gente está vivendo, assim, essas dificuldades nossas, então é tudo que é previsões, né? As pessoas estão fazendo e de uma forma às vezes muito insensata, né? De uma forma sem base evangélica. Tem uma denominação que é dada, que é os profetas do Apocalipse, né? Que são aqueles que estão sempre pregando desgraças. Fim do mundo. O fim do mundo já aconteceu tantas vezes que a gente já perdeu até a conta. Mas se aproveitam muitas vezes de situações como essa que nós estamos passando, que é só mais uma dentro de um processo, para causar pânico, temor, insegurança, muitas vezes com uma intenção velada através dessa atitude, para trazer para si aqueles que ainda precisam muito de uma tutela, de alguém que lhes diga, ó, é aqui ou é ali, e através dessa situação, eles têm um domínio sobre uma grande parte de pessoas, pelo medo, pelo temor. Então, o texto ele é bastante claro no decorrer dele, quando ele fala dos frutos, né? Porque tu falaste da internet, realmente, se a gente abrir ali e tu clica num negócio, vem mais 10, que vai abrindo cada vez mais informações, entre aspas, sobre várias questões, algumas apocalípticas mesmo, e outras proféticas, mas dentro de uma tradução ou de uma interpretação muito particular, não é uma interpretação geral. Então, é um terrorismo, muitas vezes, que se faz através desses que sabem de alguma coisa, sabem, tem algum tipo de informação através do que rola, mas que não tem um patamar seguro, né, para dizer. Quem é que pode dizer hoje, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? E tem alguns que estão dizendo, né? E já faz tempo que estão dizendo, por isso que eu disse que o fim do mundo já aconteceu tantas vezes que a gente até. Não, e se aproveitam, né? Se aproveitam de tudo que é situação, digamos, né, para aparecer na mídia, que nem diz outro. Então é verdadeiramente complicado. Mas nós falávamos quinta-feira a esse respeito, né, quando Jesus disse das portas, né? Larga é a porta da perdição e estreita que conduz ao Pai. Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então, quer dizer, as coisas elas são muito simples. Toda a lei, todos os profetas se reduzem em duas situações, né? Então, e o que está sendo inventado é essa questão de um monte de gente, né? Deixando, né, ou delineando para cada um de nós atalhos fáceis, né, de uma forma às vezes até, digamos assim, ingênua. Então, e é preciso que isso aconteça. É preciso que isso aconteça para que haja a maturidade espiritual, né, para que tu compreenda a quem tu deve seguir, digamos assim, para que a gente compreenda que tudo se reduz e vai se reduzir aquilo que tu tem dentro de ti, aquilo que nós temos dentro de nós, né? E não mais aquela história que nem o próprio Jesus diz, são cegos que conduzem cegos e ambos cairão no precipício. Eu acredito até que seja no final desse capítulo que ele fala de Jeremias e os falsos profetas.
É o último texto. Que é muito interessante também. Se tu quiser ler, o 11 aqui. 11. A parte do profeta. Isso está lá em Jeremias, não está nem nos apóstolos, Antigo né? Testamento. É. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões dos seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse. Vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção dos seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviaria esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções dos seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Essas palavras, elas estão lá em Jeremias, né? É tudo para ser estudado. É um texto belíssimo, né? E ele fala, porque naquele tempo também, como em todos os tempos, sempre houveram, né, essas pessoas dotadas, né, de qualidades superiores que, respeitando, né, porque verdadeiramente existem muitas pessoas boas, mas sempre houve aproveitadores, né? E esses aproveitadores, bem diz ali, né, eles se colocavam como oráculos, né, como mensageiros autênticos, né, da espiritualidade ou de Deus. Então ali questiona, né, qual deles verdadeiramente se sentou, né, no conselho, qual deles verdadeiramente conhece as coisas. E na realidade eles inventam, né, quando ele fala ali, ó, sonhei, sonhei. Então se aproveitam de um lado da inocência até, né? Dos que ouvem. Dos que ouvem, e de outro lado para se promoverem, né? Esse texto ele traz uma grande demonstração do nosso ego, né? Porque, que nem tu disse, tá, eles poderiam ter algum tipo de... Mas ele diz ali, ó, eles mostram aquilo que tem no coração deles. Então, muitas vezes, todos nós, a gente sempre acha que aquilo que a gente está fazendo está certo. Então, aquilo que eles estão imaginando aqui no texto, eles achavam que era um canal divino se manifestando através deles, por um ego muito exaltado, por um orgulho muito grande, uma falta de humildade, de muitas vezes colocar aquilo dentro de um parâmetro de interpretação, de reflexão, para pesar até onde aquilo ali tem sentido e é verdadeiro, até na comparação, porque ali existiam realmente, era muito comum as profecias, os profetas, né, seres que apareciam e se declaravam como sendo... Será que de repente o que um diz seria tão diferente daquilo que o outro diz para ser... Porque a verdade ela vem pode vir por diversas estradas, mas ela é uma só. Ela tem que chegar no mesmo ponto. Ela pode ter um pedaço aqui, uma parte ali, um fragmento, mas ela tem que ser única. Ela não pode ser modificada. Senão ela não é uma verdade, ela é uma adequação. E é muito... Essa leitura aqui parece muito algumas palavras até que o próprio Jesus se colocava, né? Ele dizia, né? Então,
analisa, observa. Será que a gente leu ali na primeira parte ali dos textos de Mateus e Lucas, será que aquele fruto ali, ele é um fruto bom ou é um fruto mau? Porque daí, não querendo jogar pedra na árvore, né, mas nós somos todos árvores que estamos ainda em processo de transformação, de melhora daquilo que nós estamos frutificando. Só a questão é seguir por esses caminhos e muitas vezes entrar até numa questão de fanatismo ou de só aquilo ali é certo, só aquele ali tem a verdade, que a gente acaba se aprisionando e se escravizando dentro de uma situação que é desnecessária, não precisa, né? Nos dias de hoje, com tanta clareza que vem de todas as formas, a gente tem que ter o discernimento de poder escolher aquilo que a gente realmente quer absorver, quer colocar para dentro, né? Porque se coloca uma coisa que é errada, dá um trabalhão depois para desfazer, né? Para desconceituar aquilo que a gente guarda dentro de nós. Então, É bem interessante isso tudo. Principalmente nessa questão, né? É até uma questão quase dual, né? Que tipo, eu vou passar para ti aquilo que tu quer, né? Então, às vezes, como nós não praticamos a lei na sua simplicidade e como nós queremos resolver, né, os problemas de uma forma, às vezes, seguindo os nossos interesses, é um jogo duplo, né, que eu peço e tu me responde. E esses falsos profetas, essa galera, né, eles têm lá a sua turma, né, que ele fala aquilo que eles querem ouvir, na realidade. E ambos são cegos, né, porque um se promove na ignorância do outro, né, e o ignorante que segue aquele que se promove também, né, se perde cada vez mais do caminho correto, que seria a questão da virtude, a questão do trabalho, a questão dos princípios, né? Então, por isso que hoje nós estamos vendo todas essas situações emblemáticas, né, no nosso planeta, exatamente o que? Uma turma tomando a dianteira e iludindo os demais em todos os níveis, né? Não é só às vezes na questão religiosa, não. né? Em todos os níveis. Eu vou ler esse pedacinho, porque o que eu li aqui há pouco é lá a profecia de Jeremias, profecia não, as palavras de Jeremias, né? E aqui tem a explicação evangélica. É interessante porque, é que nem tu disse, é muito atual. Algumas coisas elas se encaixam perfeitamente nos nossos dias. Algumas não, todas, porque é só a gente observar com um pouco de atenção. A explicação do Evangelho, na verdade, é uma mensagem que foi dada por um Espírito sobre esse texto. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus falando por sua boca disse, é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo, por dinheiro, boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus e era sempre mais ou menos enganado por estes supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei estes profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante ele diz, eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão sempre crédula não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural
e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos para o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. A gente vai falando e vai pensando em várias coisas que acontecem hoje, né? Muito atual. Sim, a tal ponto que ele traz isso até a níveis modernos de mediunidade, né? Uhum. Então, mas aqui é muito interessante essa questão que ele diz, né? Que experimentai se os espíritos são de Deus, né? É que na realidade é aquilo sempre que a gente coloca, né? A pessoa que é humilde, a pessoa que é pequena, simples, né? E que ela admite a existência de um Deus que é Pai, que é bom, que admite a existência de uma ordem, de uma lei, ela vai procurar essa lei muitas vezes dentro dela mesma, tudo isso está escrito na nossa consciência. Então, experimentar se os espíritos são de Deus, né, é trazermos para dentro de nós aquilo que nos é dito. E é verdade. E cada um de nós analisarmos isso como uma forma de, será, né, que um Deus Pai bom e justo, né, ele estaria me mostrando um atalho? Ele estaria me ensinando a questão, né, da própria preguiça? Ou ele me mostraria caminhos verdadeiros? Então, se nós analisássemos isso, a gente viria que é um caminho falso, né? Mas, por ignorância e projetando nos outros a solução dos nossos problemas, a gente faz isso, né? Por isso que procuramos médiuns, procuramos cartomantes, procuramos tudo que é tipo de gente para que resolva o nosso problema. E já naquela época, né? Sim. Imagina que isso aí tem mais de... Eu não sei qual é a época de Jeremias, mas se ele é antes de Jesus, são bem mais de 2000 Sim. anos. E é uma prática que ainda existe porque nós continuamos ainda com os olhos fechados e os ouvidos tapados para aquilo que cabe a nós fazermos, né? Algumas coisas são bastante interessantes da gente perceber, porque nesse andar milenário da nossa vida, nós ainda gostamos de facilidades, nós achamos que assim já estamos num caminho correto, bom, que falta pouco para a gente se tornar alguém melhor. Tu falou em observação, nós temos ao longo da história toda vários irmãos nossos que percorreram um caminho e deixaram um rastro luminoso, para que a gente possa observar esse rastro e saber que ali é um caminho que vai, vamos dizer assim, de aprendizado, de evolução, um caminho de bem. E nós podemos citar vários deles, são vários. Alguns ainda estão, inclusive, encarnados hoje. São pessoas que fazem coisas boas hoje e estão deixando esse rastro longo para nós observarmos. Porque quando a gente fala muitas vezes de Jesus, a gente acha muito inalcançável. Ah, Jesus foi muito grande, eu não consigo. Tá, mas tem vários outros que vieram depois dele e que fizeram muitas coisas. E todos esses, eles não estão nesse caminho da facilidade, nesse caminho do atalho, do contorno. Eles estão num caminho que é igual para todos, de muito trabalho, de muito sacrifício, de muita disciplina, muita resistência, muita perseverança.
que é aquilo que vai criando em nós, aquilo que nós, para quem quiser buscar depois, a questão da virtude, né? Como é que a gente vai criar uma virtude? E tu falou das portas, né? Estreita e porta larga. Será que é por qual desses lados que nós vamos encontrar aquilo que vai nos fortalecer? Às vezes as coisas são muito óbvias, mas a gente tem que parar e olhar de frente para elas para poder perceber o que elas estão nos apresentando. Porque nós continuamos nos auto-enganando, né? Nós como humanidade toda. Então, já passou, né? Já passou muito do tempo disso tudo. Numa linha bem simples, né? O que te ensinou teu pai, o que ensinou tua mãe? E quantas vezes a gente não faz o que nos foi ensinado, exemplificado? Então isso é demonstrando a nossa natureza, né? Que ainda somos almas que não temos assim um discernimento, né, de onde estamos e o que temos que fazer e para onde vamos, e procuramos esses caminhos fáceis, né? Esses atalhos. E ao invés de escutarmos a nossa consciência, ao invés de escutarmos aqueles que convivem conosco e têm a missão de nos conduzir, a gente prefere ir pelo caminho largo, né? Então, por isso que tem muito mais força, às vezes, né, aquela colocação, né, do profeta, do que a vida inteira de um pai e de uma mãe te dizendo, olha, meu, vai trabalhar, né? Estuda. Estuda. E nós preferimos o quê? Que alguém nos dê né, o atalho para realmente fazermos as coisas sem o sacrifício, sem o trabalho, sem a doação. E isso não existe. Por isso que isso é atual, por isso que isso funciona. Isso demonstra a nossa imaturidade espiritual. A gente continua cometendo os mesmos erros, né? De tanto tempo atrás, porque ainda damos muito valor para tudo aquilo que é imediato, aquilo que a gente poderia dizer que satisfaz os desejos que a gente tem incontidos ali dentro de nós ainda. Mas sem esforço, como é que nós vamos vencer esses? Tu falou de pai, de mãe ali, e realmente, né? Quantos conselhos eles nos deram, e a mãe repetia todo dia alguns deles. E a gente. E nós sabemos o que aconteceu quando a gente não seguia. E nós sabemos que hoje nós repetimos esses mesmos conselhos para os nossos filhos, porque eles são verdadeiros, eles são, como esses textos aqui, eles são as mesmas coisas sempre, porque são conselhos que não perdem, eles não são temporais, eles são para sempre. O fazer o bem, o se tornar alguém melhor, é algo que nós temos que procurar continuamente fazer, porque ainda não somos, precisamos. Então, dentro dessa visão, nós precisamos sim nos transformarmos. E através de quem? Daqueles que são maiores que nós, que nos demonstram qual é o caminho, né? Por isso que Jesus diz, né? Só lobos caem em armadilha de lobos. Então as coisas elas exigem, né? E elas nos obrigam a essa maturidade espiritual, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem acesso a toda a informação, nós temos uma ciência, né? Nós temos uma ciência e só falta andarmos com a ciência, que é consciência, né? Então, enquanto nós não andarmos com essa ciência, haveremos nós de sofrer a nossa ignorância, né? Em todos os níveis, sendo manipulados, sendo enganados, sendo conduzidos por outros que, na maioria das vezes, são mais cegos do que nós. Porque se eles soubessem a verdade, eles não agiriam dessa maneira, né? Se tornando oráculos, né? Se tornando modelos, digamos assim. E sim, eles, por frutos, né? Por obras, mostrariam a cada um de nós o que tem que ser feito. Então, é aquilo que a gente sempre coloca, né? Dessa importância
de nós tirarmos um tempo e dedicarmos ao estudo mesmo, né? A buscarmos essa ciência e criarmos essa consciência, né? Que aí, então, tu vai ser senhor da tua vida, tu vai poder, digamos assim, ser menos manipulado, né? Nessa questão, como é que eu poderia dizer dos dias de hoje, né? Nessa que é um teatro, né? Hoje é Não faz de conta. é uma coisa, é uma coisa. Tem gente que diz que chega a ser apavorante, né? O que está acontecendo, mas é uma coisa de cinema, né? Tu sabe que tu falou agora ali na questão da ciência e eu acho bacana quando a gente consegue entender algumas coisas, porque nós repetimos muito sempre a questão de Jesus, né, que deixou para nós uma explicação, muitas delas não aprofundada, porque ainda hoje a gente não entende, mas no passar dos tempos e hoje muito, a ciência ela vem explicar muitas coisas que ele falou. Tá, mas aí ele diz para fazer isso, fazer aquilo, mas aí a gente pensa assim, mas isso aí é religião, né? Não, né? É aquilo que sempre nos disseram e não nos explicaram por que que a gente deveria fazer. A ciência hoje ela começa a demonstrar através de equipamentos, de testes, de várias situações que são demonstradas, como que isso repercute dentro de nós. Então, para quem não acredita que somos espíritos e que depois da morte continuamos sendo os mesmos, nós não mudamos, não nos tornamos anjos e nem demônios, só continuamos sendo os mesmos, a explicação que a ciência já consegue nos demonstrar, ela já nos comprova que nós continuamos em uma dimensão paralela, poderia dizer. O paralelo às vezes é do ladinho, né? Mas numa dimensão muito próxima, atuando. Isso é interessante, continuamos atuando, nós não estamos de mãos cruzadas depois do desencarne. Nós continuamos ainda fazendo coisas. A questão é, porque daí a gente entra com o raciocínio, né? Fazendo que tipo de coisa? Porque será que eu vou ser diferente do que eu sou hoje? Será que eu vou fazer alguma coisa que eu já não faço hoje? Será que eu vou piorar? Será que eu vou melhorar? Existe uma continuidade. Então, a questão filosófica da doutrina também, ela é bastante importante porque ela nos faz pensar, raciocinar e às vezes compreender o que, por falta de às vezes parar um pouco, a gente não entra nessas questões, né? Que são extremamente naturais, mas por caminhos que a gente escolhe, a gente fica sem esses acessos. Naturais, mas muito individuais, né? Individuais. Se tu não sabe 2 mais 2, né? É que nem nós brincamos há um tempo atrás, né? Quando a gente disse, acho que era um videozinho no YouTube que o cara disse assim, pô, a matemática já é difícil, né? E para que foram inventar e botar as letras no meio dos números, né? Então, a questão da consciência e a questão da ciência é exatamente isso. Como é que tu vai, né, fazer cálculos relativamente amplos se tu não sabe o básico, né? Como é que tu vai entender coisas sutis, né, se tu não entende o primário? Como é que tu vai digamos assim, ter entendimento, ter força, né, nessas coisas simples, né, nessas coisas sutis, se no teu dia a dia a lei é muito clara e tu não faz aquilo que está escrito. Então, é para a gente ter uma ideia da distância que ainda nós nos encontramos e o quão, né, limitados ainda a gente é nessa questão até de religião, né? Continuamos seguindo religiões e não entendemos nada nem da nossa própria religião, para ter uma ideia do que é. Se hoje tu falar o que é a ressurreição,
para aqueles que estão esperando, nem eles sabem o que que é, né? Então, o que que vamos poder esperar? A religião, nós deixamos ela fora de nós ao invés de trazer para dentro, né? Sim, a gente quer que eles resolvam para nós e eles façam por nós. Ela se adequa à minha vontade. Mas é uma questão de raciocínio mesmo. A questão do 2 mais 2 ali, que é básico. Se nós não entendemos o simples, não podemos querer entender o complexo, porque é uma escalada, é uma caminhada, né? E o próprio Jesus disse lá para Nicodemos, né? Pô, se tu não entende as coisas da terra, tu quer que eu te explique as coisas do céu? De que jeito? Então é nós, né? Não, Nós não, temos esse corpão denso aqui e não conseguimos não saber tem sobre ele. parâmetro, não tem parâmetro. Tu não Daí, tem base, né? não vai, não consegue, né? Não tem. É que nem tu querer baixar um arquivo, né, de um tamanho que tu não tem a memória. Não tem capacidade para E absorver. como é que vai baixar? Uhum. Nós estamos, até nos perdoem, principalmente eu que não estou muito bem hoje, né? Eu estou com uma dor de cabeça, enfim, mas então hoje foi um pouco difícil para mim. A gente trabalha isso também num outro dia, né? Então fica o nosso abraço, fica o nosso compromisso, né, de levarmos adiante essa nossa grande jornada, que é tentarmos compreender o Evangelho, tentarmos sermos pessoas melhores e, quem sabe, né, termos uma base ampla e nós sermos profetas, né, mas não falsos profetas, que eu digo que através dos nossos frutos doces as pessoas venham até nós e encontrem em nós a palavra, o exemplo, a atitude que demonstre verdadeiramente filhos de quem somos e aquilo que acreditamos. Então, um grande abraço a todos, né? Todos aqueles que nos ouvem. Nós vamos continuar na rádio, né? Dando sequência ao nosso trabalho e convidamos todos aqueles que nos acompanham a sempre, né? Apoiar, enfim, nos apoiarem, prestigiarem, difundirem, enfim, que trabalhem conosco. Isso aí. Muito obrigado a todos por essa companhia hoje pela live, né? Continuamos na rádio, como tu disse, até o meio-dia. Com o restante da nossa programação, temos um momento espírita, temos um momento de reflexão. Então, para a gente continuar ainda dentro dessa atmosfera, né? E que consigamos todos nós aprender cada vez mais a sermos mensageiros de boas informações, de boas opiniões, de boas emanações como um todo, para poder cada vez mais tornar o todo melhor, né? Isso depende de cada parte. Então, obrigado a todos e até sábado que vem com a nossa live ainda, né? Tá? Até mais. Até lá.